A representação do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul está desde ontem em Cachoeira do Sul em atividades descentralizadas com atendimento aos profissionais médicos. A Helena Caetano traz para a gente um bate-papo com o vice-presidente do Conselho, Eduardo Trindade, sobre posicionamentos do CREMERS quanto ao uso de inteligência artificial pelos médicos, prática ilegal da medicina e implantação de novos cursos de medicina no estado do Rio Grande do Sul. É isso mesmo, Daniel. Nesta terça e quarta-feira, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul descentralizou suas atividades vindo para Cachoeira do Sul. E o início dessas atividades aconteceu com uma palestra na terça-feira à noitinha do vice-presidente do CREMERS para o corpo clínico do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas atividades e também sobre as ações do CREMERS no estado do Rio Grande do Sul. Conosco aqui o vice-presidente Eduardo Neubach Trindade. Muito boa tarde, bem-vindo ao NT Sul, a TV Cachoeira. Muito boa tarde, é um prazer e um privilégio estar conversando com a TV Cachoeira, estar aqui nessa transição da sede do CREMERS, que por 2 dias aqui em Cachoeira do Sul. A tua palestra foi da relação médico-paciente para o corpo clínico do HCB e no dia seguinte, na quarta-feira, atividades também relacionadas aos profissionais que são atendidos pelo CREMERS. Resume um pouquinho dessas atividades e da tua abordagem para esses profissionais. O CREMERS, que é a autarquia federal que tem por obrigação controlar o registro de todos os médicos que trabalham no estado do Rio Grande do Sul. Então nós tivemos que fazer essa ação aqui em Cachoeira do Sul até para permitir que os médicos de Cachoeira e região puderem ter acesso a todos os serviços realizados pelo CREMERS na nossa sede em Porto Alegre. Isto é, principalmente a certificação digital. Atualmente todo médico do Rio Grande do Sul consegue fazer a receita de forma online, de forma totalmente digital, a emissão de atestados. Mas para isso precisa ter a certificação digital, que garante a segurança e que aquele documento realmente foi feito por aquele profissional. É uma transição que está acontecendo. É uma transição que está acontecendo e estamos disponibilizando esse serviço. Porque a gente está querendo ter cada vez mais estar disponível na palma da mão de todos os médicos. Só que algumas documentações, alguma coleta até de impressões digitais, de coleta de documentação facial, precisa ser feito de forma presencial para o médico. Então nós trouxemos serviço para cá, aproveitamos trazer os serviços do CREMERS para cá e atendendo um pedido do Corpo Clínico do Hospital de Caridade, trazer essa palestra, porque com o advento das redes sociais e a popularização do uso das redes sociais, agora cada vez mais os pacientes têm muitas dúvidas, a relação médico-paciente a gente sabe que está sendo judicializada em muitos aspectos, está sendo muitas vezes conflituosa até. Então para isso, trazemos algumas informações do Conselho, que além de ser o órgão que faz o registro de todos os médicos, é o órgão judicante da questão ética da medicina. Aproveitando esse gancho, eu pergunto com relação à questão de IA. Hoje se fala muito em inteligência artificial, a questão de consultas, de diagnóstico, as pessoas buscam muito esse tipo de informação também. E tem a questão, os médicos estão utilizando também? De que maneira o CREMERS está trabalhando junto aos profissionais com relação à questão de inteligência artificial? Cada vez mais vai se popularizar o uso da inteligência artificial, tanto por médicos quanto por pacientes. E vai ser antiético até o médico não utilizar dessas ferramentas de inteligência artificial. Porque a gente sabe, o banco de dados é praticamente infinito, então todo mundo vai ter que usar. Só que tem que fazer uso racional dessas inteligência artificial, desses grandes bancos de dados que tiram as conclusões que são a inteligência artificial. Então, por isso, a figura do médico é cada vez mais importante. A inteligência artificial não vai substituir o papel do médico. Vai cada vez mais tornar o seu papel importante para saber interpretar essas informações que é dado pela inteligência artificial. Então, o CREMERS está cada vez mais estimulando que os médicos façam uso racional dessas informações. Porque, infelizmente, só a informação nua e crua pode ser mal utilizada ou interpretada de uma forma equivocada. Então, por isso que a figura do médico vai ser central nessa interface, inteligência artificial e o paciente. Porque tem aquela questão de que, independentemente de qualquer situação, a responsabilidade final do diagnóstico e do que acontece com o paciente é do médico, né? Sem dúvida é do médico. E daí quem é que vai ser responsabilizado? A plataforma de inteligência artificial? Não, será o médico.
E outra coisa que as pessoas não podem esquecer, medicina é uma ciência, é uma arte. Não é uma ciência exata como a engenharia. Medicina não se faz por receita de bolo. Então esse cuidado, quais ingredientes, como vai ser utilizado, quais quantidades, como saber o resultado, isso vai ser cada vez mais importante. Por isso, cada vez o papel do médico será mais importante no uso dessas novas tecnologias. Mudando de assunto agora, Rio Grande do Sul, como é que está nessa questão de exercício ilegal da medicina? Existem muitos processos, muitas situações. O CREMERS, como é que trabalha essa questão? O CREMERS está cada vez mais atento a essas questões. A gente está vendo um incremento do exercício ilegal da medicina. Como há uma super proliferação de profissionais de outras áreas da saúde, além da medicina, o que acontece? Outras profissões querendo fazer atos privativos de médicos. E por que nós somos... o CREMERS é contrário, quer fazer uma reserva de mercado. Isso é um ledo engano. Nós não queremos que haja prejuízo aos pacientes. Sempre quem for fazer um procedimento tem que saber que ele pode ocorrer em complicações, muitas vezes complicações graves. E é isso que nós temos visto nas emergências. E eu digo, complicações todo mundo pode ter, inclusive o médico. Nós não podemos ter complicações bizarras. Nós temos casos aqui de cegueira, pessoa que faz toxina botulínica em locais inadequados, que mostram um desconhecimento da anatomia muito grande. Muitas vezes a gente teve aqueles casos célebres em São Paulo, que aconteceram alguns meses atrás, que um paciente foi fazer peeling, que é um produto que se coloca na pele. Só que o indivíduo que estava fazendo esse procedimento não se deu conta que aquele produto tinha absorção sistêmica, o paciente teve uma repercussão cardíaca e acabou vindo a óbito. Isso que nós não queremos que ocorra. Estão ocorrendo cada vez em maior número. Então serve de alerta para a população. Quando for fazer um procedimento, identifique se aquele profissional está habilitado a realizar tal procedimento. Tem a questão da estética, que hoje em dia se popularizou muito, né? E aí tem esteticista, médico, profissional, especialista por todos os lados. Que é principalmente na área da estética. Como as pessoas estão buscando muitas vezes um ganho, as pessoas de outras áreas da saúde, e tem um público ainda muito grande que busca soluções milagrosas, busca essa área da estética. Então há essa conjunção de fatores que muitas vezes levam os pacientes a riscos. Procedimento estético não é brincadeira. Tem que se procurar um profissional habilitado para a sua realização. Cachoeira está lutando pela vinda de um curso de medicina. 4 novos cursos deverão ser implementados. Existe essa possibilidade no estado do Rio Grande do Sul. Como é que Nós temos uma certa contrariedade com essa questão dessa abertura desenfreada de novos cursos de medicina. Por quê? Nós temos a preocupação com a sociedade. Quais médicos serão formados em um centro que não tem as condições necessárias? Quais são condições necessárias? Hospital e escola relacionados à faculdade de medicina, hospitais com mais de 200 leitos, um hospital de excelência. Tem que ter uma estratégia de saúde da família, isto é, postos de saúde adequados para fazer essa formação dos novos profissionais. Essas novas faculdades deveriam ter mestres e doutores do seu corpo docente para formar novos profissionais. Quem acaba sendo beneficiado com essa abertura desenfreada de novas faculdades em centros ainda sem condições são só os donos dessas faculdades, porque são cursos que custam de 15 a 20 mil reais todo mês, que a gente sabe que tem uma procura ainda muito grande, mas que não vão formar bons profissionais e não vão qualificar a saúde daquela região. De qualquer forma, esses 4 projetos estão em andamento. O CREMERS acompanha mais de perto para tentar garantir pelo menos essas condições mínimas? Nós estamos acompanhando muito de perto isso e cobrando que o Ministério da Saúde garantam essas condições mínimas. Se vão abrir 4 cursos, que se garantam condições necessárias para se abrir esses cursos. Quais são elas, no mínimo? Um hospital escola, um hospital universitário com condições para atender a demanda dessa formação, corpo docente qualificado. Nós temos que garantir uma atenção primária, postos de saúde qualificados para formar bons profissionais e, sem dúvida alguma, laboratório de anatomia, laboratório de farmacologia para fazer a formação dos novos médicos. O produto, a formação do médico não pode ser precarizada. E quando se abre agora a toque de caixa uma faculdade em um local sem condições, que tipo de médico nós vamos estar formando? O médico vai querer que nos atenda depois, dali a alguns anos? Esse é o grande cuidado que a sociedade tem que ter e tem que cobrar que o Ministério da Educação
e o próprio Ministério da Saúde garantam condições das faculdades já existentes. Se abriu muitas faculdades no Brasil em local sem condições e formando, infelizmente, maus profissionais. Qual o olhar do CREMER sobre a situação da saúde hoje, com relação ao número de profissionais no mercado, com relação às condições, com relação à questão de remuneração? A saúde, infelizmente, vem sendo precarizada ao longo dos últimos anos, apesar de nós termos um incremento grande no número de profissionais. No estado do Rio Grande do Sul, são mais de 40 mil médicos para 11 milhões de habitantes. Então é um número muito superior ao ideal preconizado pela própria Organização Mundial de Saúde. É um número melhor do que muitos países da Europa. Então por que faltam médicos nos postos de saúde, nas emergências? Porque os gestores não estão dando condições. Atualmente, com essa terceirização da saúde pública, principalmente que agora tem a figura do atravessador, dessa empresa que vai lá e contrata os profissionais. Muitas vezes, uma carreira médica de Estado, que deveria garantir segurança, assim como acontece no judiciário, assim como acontece no próprio serviço militar, que os indivíduos têm uma carreira, por que na saúde não pode ter o mesmo? Que nós pegamos os melhores profissionais para atender um posto de saúde, o camarada com medicina, com residência em medicina de família e comunidade, com uma especialização para atender aquela comunidade. Quem vai atender na emergência? O médico com residência em emergência médica, que tem uma formação adequada para resolver os problemas. Não o produto mais barato, que normalmente agora estão levando os recém-formados a ficar atendendo nos locais mais difíceis, que é onde, mais desafiadores, numa emergência hospitalar ou num posto de saúde, que não tem grandes recursos e tem que fazer grandes diagnósticos. Obrigado por sua participação. Para finalizar, para os nossos telespectadores, algum recado final? Nós que agradecemos a oportunidade para estar conversando com toda a população de Cachoeira. Nós estamos completamente abertos e à disposição para o diálogo. Nosso grande objetivo é qualificar a medicina gaúcha. Então, conte com o CREMER nesse desafio. Obrigado pela participação mais uma vez. Daniel Nunes e amigos de casa, a participação então do vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Eduardo Neubar Trindade. Daniel, volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações, por esse bate-papo tão importante sobre medicina, algo que diz respeito sobre a vida humana, sobre a vida de todos nós. Então estamos aí conversando um pouco sobre essa passagem, não é, do vice-presidente do CREMERS, também aqui pelo município de Cachoeira do Sul. Bom, nós vamos para a tela, tem mais recadinhos aqui da audiência.